Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Se você ainda não segue o nosso canal, não esqueça de clicar aqui no link do YouTube, tem as nossas redes sociais, tem como você pode também contribuir nesse ministério. Nós vamos falar sobre uma temática muito especial e ao final não esqueça de dar o seu like, seu joinha, fazer seus comentários. Nós estamos aqui para servir você, para de alguma maneira te fazer crescer, florescer e amadurecer nas coisas do Senhor. Sempre lembrando aqui que nós estamos falando sobre temáticas acerca da vida, acerca do cristianismo, acerca daquilo que a palavra de Deus e a cosmovisão cristã ensina acerca do caráter do cristão. Nós estamos numa série aqui chamada Caráter Cristão, tá? Uma série intitulada Caráter Cristão, e o nosso tema hoje é a natureza altruísta do amor. A natureza altruísta do amor. Já diz a Bíblia Sagrada que Deus é amor. E por isso é importante nós conhecermos essa natureza do amor, até porque se somos filhos de Deus, se levamos Deus a sério, precisamos entender o que é realmente o amor. E eu quero iniciar com as palavras do bispo anglicano do século XIX. Ele escreveu isso em 1878, falando acerca do amor. J.C. Ryle nos diz o seguinte: a caridade, ou amor, aqui a palavra pode ser trocada por amor, é corretamente chamado de a rainha das graças cristãs. O intuito da presente admoestação, diz São Paulo, visa o amor, conforme relatado em 1 Timóteo 1,5, ou seja, ela é uma graça, o amor, ou a caridade é uma graça que todas as pessoas afirmam admirar. Ela parece ser algo prático que todos conseguem entender. Não é nenhum desses pontos doutrinários problemáticos, sobre os quais os cristãos divergem. Suspeito que milhares não se envergonharão em dizer que não sabem nada sobre, talvez, justificação, regeneração, sobre a obra de Cristo ou sobre a obra do Espírito Santo. Mas ninguém, acredito eu, dizendo aqui J.C. Ryle, gostaria de dizer que não sabe nada sobre o amor ou a caridade. Se os homens não tivessem nada mais de religioso, eles sempre se vangloriariam de ter caridade ou o amor. Tá? J.C. Ryle falou isso na sua obra Practical Religion, da Grand Rapids, em 1878, publicado em 1977 pela Baker Brooks, que é uma obra, obviamente, em inglês. E, infelizmente, pensando um pouquinho nessas palavras de J.C. Ryle, nada mudou dentro de 100 anos posteriores. O conceito de amor até hoje ainda é mal entendido, muitas vezes distorcido e incorretamente definido pela pessoa comum, pelo senso comum das pessoas. Devido, é claro, grandemente à nossa cultura popular, dominada por uma mídia suja, corrupta e pelo entretenimento que muitas vezes desfigura, desfoca, polui a imagem que as pessoas têm acerca da caridade ou do amor. Nós vamos usar sempre aqui a palavra o amor. O amor, queridos, é definido em termos, muitas vezes, por essa sociedade, por essas mídias, como subjetivos, sensuais. Em incontáveis canções populares de várias gerações passadas, nós podemos observar muito isso, principalmente na música. Ele é trivializado constantemente no fluxo diário dos comerciais de TV, das propagandas, que nos confrontam por meio da televisão, da rádio, internet, jornais, revistas, e causam muita confusão na mente das pessoas. E muitos cristãos também, infelizmente, estão confusos por essa ênfase contemporânea em amor e tolerância, E acaba promovendo isso, até nos seios cristãos, desvanecimento ecumênico das distinções doutrinárias, por exemplo, entre católicos e evangélicos, tudo em nome de uma espécie de ministério cooperativo para promover a integração de alguns programas sociais, familiares e morais que supostamente aperfeiçoarão a cultura. Uma coisa muito importante, é o primeiro destaque que nós vamos trazer aqui nesse vídeo, é o amor biblicamente definido. Ou seja,
O que a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, falam acerca do amor? Como acontece, né, com qualquer perspectiva pecaminosa, incorreta ou confusa sobre um tema espiritual, a Bíblia é a fonte mais segura para que possamos esclarecer ou pensar acerca dessa virtude tão extraordinária do cristianismo chamado o amor, né? Muitas vezes traduzido por caridade. A palavra de Deus faz inúmeras referências ao amor, mas em Efésios 5, de 1 a 2, nos fornece um ponto de introdução a esse assunto tão especial e uma excelente definição de amor. A Bíblia Sagrada diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Quando nós pensamos um pouquinho sobre o que diz Paulo em Efésios 5, de 1 a 2, né? O que a palavra de Deus quer nos ensinar então? Se você quiser imitar a Deus e ser conhecido como um filho de Deus, a Bíblia Sagrada diz: ande em amor, porque o próprio Deus é amor. É o que afirma a primeira carta de João 4:8, e você pode conferir isso também em João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra grega para imitadores é a raiz da nossa palavra mímica, né? Mimetes, no grego original. Ou seja, é alguém que imita as características específicas de outra pessoa. Como crentes, como cristãos, como fiéis a Deus e a sua palavra, devemos sim imitar as características de Deus, que definitivamente incluem, obviamente, a maior virtude que expressa o coração de Deus, que é o amor. Tanto é que Deus é amor, e seu propósito na salvação sempre será de nos redimir do pecado, de nos moldar à imagem do seu Filho, conforme Paulo ensina em Romanos 8:29. Pedro também nos ordena, amados, que não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo procedimento. E aqui fala de comportamento, de conduta, porque escrito está: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. É o que diz 1 Pedro 1, 14 a 16. Você também pode conferir isso lá no Antigo Testamento, em Levíticos 11, 44. Ou seja, somente quando imitaremos a Deus, né, na maneira em que deixarmos Cristo viver a sua vida perfeita por nosso intermédio e dependermos da graça de Deus, completamente também do seu Espírito, que habita no nosso coração, que habita em nós, conforme Romanos 5:5, Efésios 3:16 e versículo 19. Então, só assim conseguiremos que todos os nossos atos sejam feitos com amor, movidos com amor, conforme 1 Coríntios 16:14. Assim como as crianças, né, instintivamente imitam as ações e o comportamento de seus pais, as crianças espirituais deveriam desejar imitar a Deus, porque Ele lhes deu o direito de serem filhos de Deus, conforme João 1:12 e Gálatas 3:26. Para todos nós que somos cristãos, somos crentes, fiéis a Deus, este era o plano de Deus desde a eternidade. Deus nos predestinou para Ele, ou seja, para o próprio Deus, para a adoção de filhos. Que filhos são esses? Filhos de Deus, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. E Efésios 1:5 termina: segundo o beneplácito de sua vontade. Assim como filhos de Deus, meus amados, torna-se natural para nós sermos como Ele é em todos os seus aspectos: santo, bondoso, perdoador, humilde, como nós já vimos em vídeos anteriores, e amoroso, assim como é amoroso o nosso Deus. A mais nobre característica divina que podemos imitar é o amor sacrificial. Como diz Efésios 5:2, né, Jesus se entregou a si mesmo por nós. Aonde? Na cruz do Calvário. Isso foi o ápice do amor ágape, o amor que não busca os seus próprios interesses, esse amor altruísta que nós estamos falando,
que não apenas nutre bons sentimentos por alguém, mas que é capaz de doar-se incondicionalmente pelo bem-estar de outras pessoas, conforme 1 João 3,16. Cristo não se sacrificou por nós porque fomos merecedores disso, né? Porque vamos na igreja, porque somos da religião A ou B. Não, Romanos 5,8 ensina que ele nos amou, sendo nós ainda pecadores, mas meramente pelo seu soberano e misericordioso amor, pagando a enorme penalidade do nosso pecado por todos aqueles que creem, ele morreu na cruz do Calvário. E é evidente a diferença entre um amor incondicional de Deus e o amor humano, que geralmente é condicional. O amor condicional se manifesta quando as pessoas retiram seu amor de qualquer pessoa que não preencha suas expectativas. Isso ocorre com frequência, principalmente no casamento, infelizmente, entre marido e mulher. Esse tipo de amor tem altos e baixos e algumas vezes desaparece do casamento, o que pode resultar muitas vezes em separação ou divórcio. Contudo, preste atenção, a perda do amor romântico não é uma razão bíblica para dissolver um casamento, porque Deus ordena que o marido ame a sua esposa incondicionalmente, assim como Jesus nos ama, é o que diz Efésios 5:25 e Tito 2:4. Ou seja, o amor romântico certamente melhora a relação conjugal, mas o amor que em última instância mantém um casamento cristão vivo, fluido, crescente, é o amor do tipo de Deus, que continua a dar mesmo quando não recebe nada em troca. Efésios 5:2 é a mais clara e mais precisa definição da atitude de amor encontrada em qualquer parte da palavra de Deus. O amor não é, antes de tudo, uma emoção que nos faz sentirmos, apaixonados ou sentimentais. Ao contrário, é um ato de autossacrifício. Sacrifício de si, de doar-se a si mesmo em amor. Compreendemos isso quando vemos que Deus nos amou, como foi evidenciado pelo sacrifício do seu Filho na cruz do Calvário e aquilo que ele fez por nós naquela obra expiatória. Ou seja, uma atitude de amor genuíno dará magnanimamente mais e mais e fará tudo o que possa imaginar, sempre sem se preocupar consigo mesmo. Só que, infelizmente, o mundo de hoje perverteu o amor, Nós vemos hoje uma perversão do amor por parte desse mundo pervertido, corrompido, esse cosmos guiado e governado por Satanás, o príncipe desse mundo tenebroso. Como nós já dissemos, no início desse vídeo, o mundo em sua maior parte nada sabe sobre a definição bíblica do amor. Tem uma visão ofuscada, poluída, suja, equivocada. O apóstolo Paulo destaca esse fato contrastando a necessidade do crente em imitar o amor de Deus, como nós já falamos, Efésios 5, de 1 a 2, e de evitar as expressões perversas e mundanas do amor. Por exemplo, Efésios 5:3, a Bíblia diz: mas a impundícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, ou seja, a malícia, como convém aos santos. Não pode estar na nossa boca, muito menos na nossa mente, no nosso olhar e no nosso coração. Satanás o tempo todo tenta falsificar as coisas boas que Deus estabeleceu, desde lá do Gênesis, do princípio. E em contraste com esse amor incondicional, que não é egoísta de Deus, Satanás promove um amor lascivo, um amor autoindulgente. E os objetos do amor mundano são somente aqueles, de certo modo, atraentes, agradáveis, satisfatórios e recíprocos. Esse tipo de amor pode ser recíproco, mas dá pouco e espera receber muito em retorno. Na verdade, é egoísta. Nosso Senhor não faz elogio a esse tipo distorcido de amor. Está lá em Mateus 5,46, a Bíblia Sagrada diz: porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem assim os publicanos também o mesmo? Ou seja, não é de admirar, meus amados, que a qualidade do amor de Satanás inevitavelmente leva à imoralidade e à impureza sexual. Hoje, se um solteiro, entre aspas, se apaixona, isso muitas vezes leva à fornicação, que é a relação sexual ilícita entre duas pessoas solteiras não casadas, ou seja,
Se alguém é casado e se apaixona, entre aspas, por outra pessoa que não o seu próprio cônjuge, isso frequentemente leva a um caso de adultério, que é um pecado horrendo, terrível, com consequências trágicas do ponto de vista da palavra de Deus e do ponto de vista espiritual. Se alguém se apaixona, entre aspas, por alguma pessoa do mesmo sexo, essa pessoa assume que não há problema, né, em se envolver numa atividade homossexual, traz consequências trágicas sobre a sua vida psíquica, psicológica, emocional e também espiritual. Ou seja, o termo grego lá de Efésios 5:3, que abrange as várias formas de pecado sexual, é porneia, que em muitas versões da Bíblia em português é traduzida por prostituição ou imoralidade sexual, da qual deriva também na nossa língua a palavra pornografia. É o oposto do grego enkrateia, que geralmente se refere ao domínio próprio no âmbito sexual. Esse é o termo que Lucas, né, o evangelista, usou lá em Atos 24:25 para descrever o confronto de Paulo com o governador Félix. Porque a Bíblia Sagrada diz, dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. Né? Ou seja, esse domínio próprio aqui é a palavra encrateia, que é um domínio próprio no aspecto sexual, como nós já falamos. Ou seja, o apóstolo aqui, o apóstolo Paulo, em essência, disse a Félix que havia roubado, né, sua esposa Drusila do seu ex-marido, né, confronta profeticamente ele. Portanto, estava cometendo adultério, que ele estava pecando ao recusar-se a dominar o seu desejo lascivo, o seu desejo sexual. E por essa razão se encontrava esse governante sob o julgamento de Deus, conforme afirma a palavra. Ou seja, a perda do domínio próprio com relação ao sexo, presta atenção, também conduz à impureza sexual. A palavra grega aqui é akatarsia, ou seja, um termo mais inclusivo ainda do que porneia. Porneia é um termo grego que já falamos, prostituição ou imoralidade. Jesus usou akatarsia, né, para descrever a podridão na tumba, lá de Mateus 23:27, quando ele dá aquela exortação ferrenha aos fariseus e saduceus da sua época, os religiosos, né? Mas seu uso, em outras passagens, por exemplo, do Novo Testamento, se refere a paixões libidinosas, ideias impuras, fantasias e todas as outras formas de pecado sexual. Tanto a imoralidade quanto a impureza são manifestações da cobiça sexual, egoísta, né? Uma cobiça egoísta. A cobiça em geral é contrária à natureza abnegada, sacrificial do amor do tipo de Deus. E esse tipo de cobiça se disfarça como algo atraente, sensual, recompensador. Mas na realidade é prejudicial e odioso do ponto de vista de Deus, porque não busca a pureza dos outros de forma desinteressada, como faz assim o amor ágape, o amor do tipo de Deus. Então, em razão, infelizmente, da cobiça sexual, que tem a aparência de ser boa, podendo até ter um apelo poderoso, os cônjuges acabam abandonando um ao outro e se envolvendo com outras pessoas, e as famílias negligenciam ou destroem uma ou outra, e os amigos odeiam um ao outro, como no caso da fornicação. Ou seja, a forte cobiça sexual raramente parará no intuito de realizar a sua concupiscência. Sempre lembrando que concupiscência significa desejo sexual desenfreado, desgovernado. Então, pelo fato de esses desejos poderosos existirem dentro das pessoas, o pecado sexual ficou totalmente fora de controle, acompanhado por total insensibilidade com relação aos sentimentos e ao bem-estar das outras pessoas, se tornando até violento, uma espécie de selvageria e até mesmo causando assassinatos e crimes passionais. Tristemente, é um fenômeno social, tanto da geração passada como da nossa geração, que tem produzido terríveis consequências, e dentre elas nós vemos a legalização do aborto como um efeito nefasto, trágico, dentro da nossa sociedade. Os defensores, por exemplo, hoje, e praticantes do aborto, e as muitas mulheres que foram efetivamente submetidas a tal procedimento, são todos exemplos de como a cultura ocidental está mergulhada no amor próprio
e quão longe foi ao aplicar as suas definições sexualmente pecaminosas aos relacionamentos pessoais. A batalha pelo aborto não é apenas pelo direito de matar bebês. Apenas as pessoas aparentemente mais sádicas defenderiam isso. A razão subjacente do aborto é que as pessoas desejam ter a opção do aborto para manter, entre aspas, a sua liberdade sexual e a sua conveniência pessoal. Ou seja, a exigência delas por tais, entre aspas, direitos é tão avassaladora que sua solução para as consequências indesejadas das suas relações sexuais não é parar com a promiscuidade, mas matar as crianças não nascidas que geraram de forma ilícita e pecaminosa. As pessoas são tão obcecadas por poderem ter sexo sem implicações ou responsabilidades que estão dispostas a racionalizar o assassinato dos membros mais indefesos e mais inocentes da sociedade. Como declarou sem rodeios um escritor contemporâneo, ele disse o seguinte: o aborto é o desejo de matar em decorrência da vontade de copular. Eu vou repetir: o aborto, infelizmente, é o desejo de matar em decorrência da vontade de copular. Então, tome cuidado com isso, querido. O verdadeiro amor, ele é altruísta, ele é sacrificial, ele não busca os seus próprios interesses, mas o interesse do outro. Ele não pensa só em si, ele não é egoísta, ele é altruísta, ele se doa, se entrega, assim como Cristo revelou o seu amor na cruz do Calvário. Por isso, entrega a sua vida para Jesus, se renda a Ele. Como diz a palavra, só com Ele e com o derramar do Espírito Santo nos nossos corações, nós podemos experimentar o verdadeiro amor altruísta, o amor sacrificial, o amor ágape do ponto de vista de Deus. Que Deus te capacite a experimentar essa dimensão nova do amor de Deus. Não o amor corrompido, poluído, sujo desse mundo, mas o amor verdadeiro, a essência do que é ser humano, do que é ser cristão, do que é ser filho de Deus. É experimentar esse amor extraordinário de Deus, sendo imitadores de Deus como filhos amados de Deus, conforme nos ensina o apóstolo Paulo. Amém? Que Deus te capacite, que você aprenda nessa vida, na escola do amor, e que a graça de Deus te capacite a vivenciar esse amor nos seus relacionamentos, no seu dia a dia, na sua família, com seus amigos mais próximos, com as pessoas que você ama e de alguma maneira precisa tocar e influenciar positivamente. Se você ainda não conhece, as nossas redes sociais, clica aqui, siga as nossas redes sociais. Se você quiser contribuir com esse ministério, aqui no link do YouTube tem também como você pode fazer isso, e compartilhe com outras pessoas em nome de Jesus. Que a graça e a paz de Deus venha sobre você. Amém e amém.